Fala galera, tudo bem? Então, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Mari Garcia e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Eu amo falar sobre a Palavra de Deus e a gente vai ter um devocional, então se você puder já pega a sua Bíblia ou seu aplicativo no celular e vamos junto nessa jornada, ok? Primeiramente vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por este momento, te peço, Senhor, que essa palavra se toque as pessoas que estão assistindo e que o Senhor me use, Senhor, através do teu poder, da tua vontade, da tua graça, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, queridos, abra comigo lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, e vamos ler? Diz lá assim a palavra de Deus. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Versículo 12, que diz assim: Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare as nossas aparências com as dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Nabucodonosor era o rei atuante na Babilônia naquele momento, e ele tira o povo e traz todos eles como prisioneiros para ficarem ali na Babilônia. Eles ficam ali tendo que estar ao redor deles com toda uma cultura nova da Babilônia, toda uma estrutura nova, costumes novos. Eles estavam ainda confusos, com medo, amedrontados, enquanto Jerusalém estava destruída, a terra natal deste povo estava destruída, tinha sido saqueada, o templo de Jerusalém havia sido destruído, então este povo havia passado por uma tragédia. O rei Nabucodonosor manda, em meio a esse contexto, que seja trazido à corte do rei alguns jovens de boa aparência, sem imperfeição, com boa saúde, e ele mesmo se encarregaria de ensiná-los o idioma e toda a cultura dos caldeus. Qual era o intuito do rei da Babilônia neste momento, de Nabucodonosor? Nabucodonosor queria inserir a cultura dele neste povo que estava sendo prisioneiro dele. Foi quando Daniel se posicionou, em meio a essa pressão toda, dizendo que ele não iria se alimentar do banquete do rei, ele não queria se alimentar das iguarias do rei, daquele banquete maravilhoso. Imagina quanta coisa maravilhosa. Não, ele não quis. Ele disse que para o mordomo, para aquele que era responsável de cuidar desses jovens, desses jovens que tinham sido colocados na corte para poder servir ao rei, E ele fala assim para o mordomo: mordomo, faz um teste comigo, com os meus amigos, de 10 dias, para que a gente possa ficar comendo só vegetal e só bebendo água, e depois de 10 dias compara a nossa aparência com a aparência dos demais. Vamos ver quem vai estar melhor. A palavra de Deus diz que realmente eles estavam com aparência muito melhor, a ponto de o rei notar. No versículo 17 vai dizer assim: Aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda receberá algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então passou um tempo e o rei notou, e Daniel se torna um oficial do rei até que o rei seja modificado por Ciro lá na frente. Muitas vezes na nossa vida nós vamos passar por crises ao nosso redor. E essas crises, elas podem ter diversas origens. Assim como este povo estava sofrendo uma crise, Daniel estava sofrendo uma crise, uma pressão. Os seus amigos estavam sofrendo uma crise, uma pressão, seus 3 amigos. Você aí que está me ouvindo, provavelmente já viveu, está vivendo ou vai viver crises ao seu redor. Sejam elas, como nós estamos vivendo hoje, de uma doença onde a gente não tem poderio nenhum, por maiores que sejam os cientistas, por maiores que sejam os políticos, por maiores que sejam os líderes das nações que estão ao nosso redor. Todos eles estão tomados por uma dúvida cruel, que é: aonde isso vai parar? Qual será a grandeza disso tudo? Todos eles, quando encostam sua cabeça no travesseiro na hora de dormir,
têm dúvidas, todos têm dúvidas. Então a dúvida gera em nós um desespero emocional muito grande, porque com certeza todos nós iniciamos, por exemplo, o ano de 2020 fazendo vários planos maravilhosos e de repente nós somos tomados por algo que não está nos nossos planos, né? Algo que a gente não pode tocar e modificar, tipo assim, estamos tomados por uma crise, né? Nada melhor para exemplificar uma crise como o que nós estamos vivendo, que é talvez a maior das crises que você e eu já vivemos em toda a nossa história. Mas existem outras inúmeras crises. Existem crises emocionais que são terríveis, existem crises que nós passamos familiares que são terríveis, existem crises de lideranças do nosso país que nós passamos também. Então, Daniel e seus amigos estavam passando por uma grande crise. Uma crise onde eles estavam sendo obrigados a seguir a cultura de um país novo, onde eles estavam sendo pressionados a fazer algo que eles não faziam antes na sua antiga terra natal. E este algo que eles não faziam não estava relacionado com a crença deles. Então eles teriam que modificar a sua identidade para seguir aquilo. E Daniel se levanta em meio a isso como algo fora do contexto. Ele vai contra a maré, ele rema contra essa maré. Enquanto a maré está batendo para cá, ele está remando para lá. E ele fala assim: você pode mudar o meu nome, né? Você pode até achar que eu vou aprender a língua, mas eu não vou me contaminar com essa comida. Aquilo que vai entrar dentro de mim, eu vou determinar. E Deus honra isso nele. E Daniel se torna um influenciador naquele tempo de crise. E é isso que eu quero te convidar, em meio à crise, para que você seja um influenciador. Talvez os outros todos estavam sendo influenciados e com certeza iriam modificar sua identidade. Daniel se tornou um influenciador daquele momento, ao ponto do rei olhar para ele e falar assim: este rapaz é diferente, este homem é diferente. E com isso, com a história de Daniel mais para frente, o rei acaba querendo conhecer mais sobre este Deus que Daniel servia. Tudo porque Daniel não se deixa corromper pelo sistema da Babilônia, pelo sistema que Nabucodonosor está impregnando para todos esses jovens, pelo sistema que está acontecendo ao seu redor diante de uma crise. Então, querido, Daniel escreve este livro preso em meio a essa crise, preso em meio a essa Babilônia, simplesmente porque ele queria trazer fé e esperança para este povo, um povo que estava frustrado, um povo que já tinha perdido as forças e as esperanças. Daniel se posiciona e traz os seus 3 amigos para dizer assim: não, a gente vai continuar fazendo aquilo que a gente fazia lá na nossa terra natal, lá em Jerusalém. A gente vai continuar com a nossa identidade. O nosso redor não vai modificar a nossa identidade. O nosso redor vai apenas passar. Nós continuaremos. Então, o que essa palavra falou no meu coração, e eu desejo que fale no seu coração, que o Espírito Santo toque você aí, é que você seja influenciado sim, mas pelo Deus que você serve, pelo Deus que você segue e pela palavra de Deus. E que você possa ser um influenciador de tudo que está ao seu redor, seja doando o seu amor, seja ajudando e levantando a mão para quem precisa, seja estar disposto a olhar com um olhar diferente para as coisas ao redor, um olhar de amor, um olhar de afeto, porque o amor, ele engloba todos os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. Todos os outros que diz lá em Gálatas, que a gente conhece, né? Dentre eles alegria, domínio próprio, paciência, mansidão, benignidade, bondade, todos os frutos que você ouve do Espírito, eles saem de um fruto só, que é o fruto do amor. Então, se você estiver aí neste tempo de crise que todos nós estamos passando, mas eu quero saber como você está passando, como você vai ultrapassar e como você vai influenciar a sua geração através da identidade que você tem em Deus. Seja como Daniel, que não deixou que a sua identidade em Deus fosse modificada, fosse derrubada, fosse balançada, mas não, ele se firmou em Deus. Ele falou assim: não, eu não vou ser corrompido, eu não quero me corromper com o que está ao meu redor, eu quero trazer boas novas, eu estou aqui para abrir a minha boca e trazer boas novas, eu estou aqui para declarar que o meu Deus ainda vive, que o meu Deus ainda vive, que Ele pode, que Ele vai nos tirar dessa crise.
Então, o meu desejo para você hoje é que, primeiro, que você leia esse capítulo 1 de Daniel, é que você medite, que você peça para o Espírito Santo falar com você aí aquilo que ele talvez não tenha falado comigo, mas que possa falar com você. E eu espero que o que ele falou comigo toque o seu coração, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, ajude ele a ser divulgado, curte ele aí, divulga. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, dá o seu like. Pra quê? Pra que toda vez que chegue vídeo novo, você seja o primeiro a ser avisado aí, tá bom? Então, um beijo e Deus abençoe. Até a próxima.